Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 1, Operações Elementares, referente à radiciação. Vamos à aula, então? Raiz quadrada de uma fração. Para se extrair a raiz quadrada de uma fração, extrai-se a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Vamos ao exemplo? Então, calcule a raiz quadrada de 4 nonos. Então, a gente vai fazer assim, 4 nonos, raiz quadrada do numerador é 4, que vai dar 2, raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Pronto. Simples assim. Tá? Encontre a raiz quadrada dos seguintes números racionais. Então, raiz quadrada de 1 nono, ou seja, raiz do numerador 1, raiz quadrada do denominador 3. Raiz quadrada de 36, 25 avos, raiz de 36 é 6, raiz de 25 é 5. Tá? Os números racionais negativos não possuem raiz quadrada no conjunto dos racionais. Então, raiz quadrada do menos 1 nono, ou seja, negativa, não pertence a quê? O mesmo caso, né, para o menos 36, 25 avos negativos, não pertence a quê? Bom, então, a raiz quadrada de 4,25 é o positivo 2 quintos. Vamos ver se é mesmo. Então, a raiz de 4 sobre 25 vai ficar raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 25, 5. Tá? A raiz quadrada de 0,36, como é que fica? 0,36, ou seja, 36 centésimos, a gente pode escrever em forma de fração também. 36 centésimos, 36 sobre 100. E aí, extraindo a raiz, eu vou ter 6 sobre 10, ou 6 décimos. Tá? 6 décimos, que é o mesmo que 0,6. Tá bom? E fechou também. Bom, a raiz de um número real. A gente define, quando a gente tem um número A, B, pertencente aos reais, e o número N pertencente aos naturais, diferente de zero, nós temos que a raiz enésima de B é igual a A, onde A é a raiz, B é o radicando, N é o índice e a casinha, né, é o radical, ou seja, o símbolo, né, da raiz é o radical. Tá? Então, assim, raiz enésima de B é igual a A, sem somente ser A elevado na N é igual a B. Tá? Quando o índice é 2, eu posso omitir, eu não preciso aparecer, fica só raiz, então raiz quadrada de B, simplesmente raiz de B. Tá? E quando o índice é 1, esse índice 1 ele faz o mesmo papel do expoente 1 na potenciação. Tá? Então, raiz de índice 1 é exatamente o próprio radicando. Tá? Então, o índice 1 não precisa aparecer, aliás, quando ele aparece é porque nós não temos, na verdade, nós não temos a raiz. Tá? Se a minha base B for maior ou igual a zero e o índice for par ou ímpar, né? Nesse caso a raiz será um número real positivo ou nulo. Então aqui, raiz quadrada de 25 é igual a 5, 6 somente C, 5 ao quadrado for 25. Raiz quinta de 1,32 avos é igual a 1 meio, 6 somente C, 1 meio na quinta potência, ou seja, né, vai dar 1,32 avos. Se B é menor que 0 e N é par, ou seja, a base é menor que 0 e N par. Nesse caso, eu tenho nesse caso, não existe a raiz 1, ou seja, não existe a raiz de um número negativo, tá? A raiz quando esse índice é par. Então aqui, não, ou seja, raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais, pois não tem um número real que elevado ao quadrado, né, reproduza o número menos 4. Do mesmo modo, né, raiz quarta de menos 16 e raiz sexta de menos 100. Todos esses dois números não pertencem aos reais. Tá? Mas, se a base for menor que 0 e N for ímpar, tá, a raiz será sempre um número real negativo. Então aqui, raiz quinta de menos 32 igual a menos 2,
Por quê? Né? Menos 2 na quinta potência é menos 32. Raiz sétima de menos 1 igual a menos 1, pois menos 1 na sétima é menos 1. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois menos 2 ao cubo, ou menos 2 vezes menos 2, é menos 8. Tá? O mesmo acontece aí para o exemplo letra D. Tá? E aqui nós temos as propriedades da radiciação. Então ele diz assim, quando eu elevo uma raiz de índice n a um expoente n, o resultado é o radicando, ou seja, é como se eu cancelasse, né, o índice com o expoente. Aí eu fico só com radicando. Quando eu multiplico a propriedade 2, quando eu multiplico raízes de mesmo índice, raiz de A, raiz de enésima de A vezes raiz enésima de B, eu posso colocar dentro do mesmo radical, ó, A vezes B. O mesmo acontece com a divisão. Tá? O mesmo índice, ó, foi o mesmo índice aqui, faço A sobre B dentro do mesmo radical. Propriedade 4, eu tenho raiz da raiz, eu multiplico os índices e mantenho radicando. Tá? Quando eu tenho então raiz enésima e elevado num expoente P, esse expoente P ele eleva o radicando naquela potência P. Tá? Né? E depois, se der para simplificar, a gente simplifica. E a propriedade 6 diz o seguinte, se eu tenho uma raiz de índice n de A elevado na m, ó, eu posso multiplicar por um mesmo número inteiro, o índice e o expoente, ou dividir por esse mesmo número inteiro, desde que eles sejam múltiplos aí. Tá? Com esse P pertencente aos naturais diferentes de zero. Tá? Bom, vamos ver os exemplos aí como é que vai ficar. Então aqui, ó, raiz quarta elevado ao quadrado, raiz de 4 elevado ao quadrado. Ó, eu cancelo então aqui, ó, vou ficar com 4. Aqui, ó, eu posso colocar dentro do mesmo radical. 8 vezes 2, que vai dar 16, vai dar 4. Aqui eu vou colocar também no mesmo radical, mas só que o índice é 3, 5 sobre 7. Aqui eu tenho índice 2 e índice 2. Então, eu vou multiplicar. Vou ficar com 2 vezes 2, 4. Então, o índice 4, ou seja, raiz quarta de 5. Tá? Aqui, eu vou colocar, mantém-se o índice 3, e esse 2 vai levar o 9 ao quadrado. Então, vai ficar 9 ao quadrado. Deixa eu colocar, sei lá, raiz de 81. Tá? Nesse caso aqui, para mim, a propriedade diz o seguinte, eu posso dividir, né, o índice 12 por um fator comum. O fator comum, no caso, vai ser 6. Ó. Então, eu vou dividir por 6. Eu vou ficar com, dividindo 12 por 6 vai dar 2. E o 10 dividido por 6 vai dar 1. Então, eu mantenho o 10, 1. Ó. E aí, só para deixar arrumadinho, ó, raiz de 10. Porque não precisa aparecer o índice nem o expoente. Porque é 2 e 1. Né? Tá? Simplificação de radicais. Bom, primeiro caso, quando o índice e o expoente do radicando admitem um fator comum. O que a gente faz é o seguinte, ó, o índice e o expoente do radical admitem um fator comum. Então, divide-se o índice do radical e o expoente pelo fator comum. Então, o que nós vamos fazer aqui para simplificar esse primeiro exemplo é dividir o 6. Bom, em primeiro lugar, vamos transformar esse 27 aqui. Vamos decompor o 27. Ó, por 3, por 3, por 3 deu 1. Fechou. Ou seja, 27 ó, é 3 ao cubo. Então, a gente vai ter isso aqui. Ó, índice 6. Aqui eu vou ter 3 ao cubo vezes B ao cubo. Dentro da raiz aqui. Vou dividir por 3 é o fator comum. Então, vou dividir o índice por 3 e os expoentes por 3. Então, eu vou ficar com 2. Aqui eu fico com 3 na 1 vezes B. Não precisa aparecer o índice 2 nem os expoentes. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 3B. Tá bom? Aqui o fator comum, nesse segundo exemplo, ó,
vai ser o 2, né? O 2 é que é divisor comum de 8, 6 e 2. Então vai ficar assim, ó, a simplificação. 8 divididos por 2 dá 4. Ó, vai ficar A, 6 por 2 dá 3. O B divididos por 2 dá 1. Vou deixar só o B, tá? Feito? O próximo. Ó, no segundo caso, alguns fatores admitem fator comum com o índice do radical. Então, nesse caso, apenas alguns fatores admitem fator comum com o índice do radical. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer é o seguinte. Esse A, ou seja, o A na 6, ó, eu posso dividir, ou seja, vou escrever aqui, então, A na 6 vezes x, ó, vai ficar... O A na 6 eu posso dividir por 3, vai ficar, e dividir por 3. Só que o que vai acontecer aqui? Na verdade eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dividir em duas partes. A na 6, opa, vezes raiz cúbica de x. E aqui, ó, dividido por 3, o índice vai ficar 1. Divide por 3, vai ficar 2. Vezes raiz cúbica de x. Mas o que acontece aqui? Ó, quando o índice é 1, é o mesmo, né? Que como se não tivesse nada aqui, ó. Tá? Então ficou a ao quadrado raiz cúbica de x. Tá? Então, gente, é que eu não vou fazer isso de novo, ó. Quando o índice aqui, ó, a ao quadrado, ele cancela com a ao quadrado, vai ficar o a. Esse a ao quadrado sai de dentro do radical. E o b fica, tá? Ou seja, eu dividi por 2, ficou a na 1, né? Então ele saiu fora do radical. Bom, aqui, ó, isso é muito importante saber. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado é diferente de a mais b. Porque assim, ó, eu tenho que pensar no produto notável, tá? Porque a ao quadrado mais b ao quadrado não são, respectivamente, quadrados de a mais b e a menos b. Isso a gente vai ver mais adiante aí. Mas isso aqui é muito importante no cálculo. Isso aí cai muito seguidamente exercício desse tipo no cálculo, na disciplina cálculo. Potência com expoente racional ou expoente fracionário. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Quando eu tenho a minha base positiva, tá? Pertencente aos reais positivos diferente de zero, isso que acontece? A base elevada num expoente fracionário vai ser igual a sobre p sobre n, né? Vai ser igual a raiz de enésima de a na p. Eu vou mostrar para vocês aqui uma brincadeira que eu costumo fazer. É o seguinte. A na p sobre n. Bom, e vou mostrar que aqui tem um solzinho. Um sol. Tá? Então, ó, o sol ele tá queimando o p e o n está na sombra. O p está pegando o sol e o n está na sombra. Então, ó, quem está no sol, bom, isso vai ter que ser transformado num radical. Quando o expoente é fracionário, ele é transformado num radical. Uma raiz, tá? A base A permanece aqui, ó. Quem está no sol vai para a sombra do radical. Então, vai aqui dentro. E quem está na sombra da fração vai para o sol. Então, quem está no sol vai para a sombra. Ó. Quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Tá? E aqui, quando a minha base for zero, né, ela só vai servir, ou seja, 0 elevado na p sobre n vai ser igual a zero, se esse p sobre n for maior que zero. E quando o p sobre n for negativo, 0 elevado na p sobre n não é definido. Tá? O mesmo acontece quando a minha base é negativa. Tá? Não vai ser nem sempre possível, a minha base elevada na p sobre n nem sempre é real se o n for
par. A gente vai ver no exemplo agora, no próximo exemplo. Tá? Caso contrário, né, se o n for ímpar, a base pode ser negativa. Tá? Vamos adiante. Ó. Eu estava falando aqui. Ó. A minha base aqui, é negativa. E o n aqui é par. Então eu vou transformar para a forma de radical. Ó. Menos 4, né? Ó, o 1 está na sombra, está no sol, vai para a sombra. O 2 está na sombra, vai para o sol. Ó, raiz quadrada de menos 4. Isso não pertence aos reais. Tá? Bom, A elevado na 5 terços. Então, assim, ó, vai ficar a raiz, o A vai ficar aqui. O 5 tá no sol, vai vir para a sombra. O 3 está na sombra, vai vir para o sol. Tá? Bom, aqui nós temos na letra C, nós temos um expoente negativo. Então, a primeira coisa que o expoente vai fazer, ó, vai ser inverter a base. Vai ficar 1 sobre m na 3 quartos. Tá? E aí, ó, vai ficar 1 sobre raiz de aqui, m, 3 vai aqui e o 4 vai para o solzinho. Aqui eu tenho, ó, menos 27 elevado a 1 terço. Então vai ficar raiz de menos 27, ele é negativo, né, mas não tem problema. Expoente 1, índice 3, não vai ter problema, porque ó, raiz cúbica de menos 27, isso aí vai dar menos 3, pois menos 3 ao cubo dá 27. Tá? E o outro exemplo é o contrário, escrever sobre a forma de potência, né? Então aqui vai ficar 7 na 1 meio. E aqui eu vou ter, ó, 7. Bom, primeira coisa, ó, tem que inverter o sinal de menos no expoente. Ó, o 2 está na sombra, vai para o sol. Tá? E aqui eu tenho como se fosse isso daqui, ó, 3 vezes 1 sobre raiz quinta de A ao cubo. Isso aqui vai ficar, então, ó, 3 vezes, ó, invertendo, isso vai ficar, bom, a base A, vai ficar o expoente negativo, três quintos. Espera um pouquinho. Tá bom? Bom, isso é amplamente usado na disciplina cálculo. Tá? Inserção de um fator no radical. Quando se introduz um fator no radical, basta multiplicar o expoente desse fator pelo índice do radical. Tá? Então aqui, ó, a gente tem, ó, como A ao quadrado igual a ao quadrado, raiz quadrada de A ao quadrado vezes B, ou seja, é igual, esse A tinha saído, né? O A também pode entrar, ou seja, o A pode entrar. Como é que ele entra? Eu multiplico, né, o expoente pelo índice. Então, se o expoente é 1 vezes 2, então ficou A ao quadrado. Aqui, ó, x ao quadrado, ó, para ele entrar no radical, ó, novamente, ó, eu multipliquei o expoente pelo índice 2. Aí ficou x, 2 vezes 2, 4. O y já estava, né? Tá? Depois nós vamos ver a redução ao mesmo índice. Tá? Na prática, a gente procede da seguinte maneira. A gente determina o MMC dos índices para obter um índice comum. Depois divide-se esse índice comum pelo índice de cada radical, multiplicando-se o quociente obtido em cada caso pelo expoente do radicando. Vamos ver o exemplo? Ó. Então seja assim, ó, eu quero botar isso aqui, deixar eles no mesmo índice, ó. Seja os radicais, então, a raiz quadrada de A e raiz cúbica de A ao quadrado. Ó, eu tenho índice 2 e índice 3. Então, ó, o MMC entre o 2 e 3 é 6. Então vai ficar assim, ó.
expoente 6. Perdão, índice 6 e índice 6. Eu faço 6 divididos pelo índice 2, que vai dar 3, e multiplico, vai ficar então A na 3. Depois, ó, 6 divididos pelo índice 3 vai dar 2. Aí eu faço o 2 vezes o expoente do A, que é 2, então vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. Aí eu transformo esses dois números, esses dois radicais, no mesmo índice. Bem? Aqui, ó, o MMC entre 3, 2 e 4. Vou fazer ao mesmo tempo. Dá para dividir por 2, aqui eu reescrevo, aqui dá 1, aqui dá 2. Ainda dá para dividir por 2, aqui eu reescrevo, terminou, né? Aqui deu 1. Dá para dividir por 3, dá 1, aí fechou. Ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então o MMC é 12. Então a gente vai escrever aqui, ó, os 3 radicais, todos eles com índice 12. Agora eu faço 12 divididos por 3 dá 4. Então vai ficar A elevado na 4. Ó, 12 divididos por 2 dá 6. Então vai ficar A na 6, B na 6. 12 divididos por 4 dá 3. Então vai ficar 2 na 3. E A na 3 vai ficar 3 vezes 3, 9. Tá? Fechou. Agora a gente vai ver operações com radicais. Tá? Para efetuarmos a adição e a subtração de radicais, basta reduzir a um só radical e efetuar a soma algébrica dos fatores externos ao radical. Então, ó, aqui, ó, o raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, todos têm radicais semelhantes. Então eu vou somar os fatores, os números que estão externos, ou seja, 2 mais 5, que vai dar 7. 7 menos 3, 4. Então aqui eu vou ter 4 raiz de 3. Tá? Bom, quando não aparece nenhum número na frente do radical, é como se fosse 1, ou seja, tem 1 raiz de 2 aqui. Aqui eu vou botar, ó. Depois não vou fazer mais. 1 raiz de 2. Bom, vamos juntar todos os positivos. Ó. 1 mais 7 mais 2. 1 mais 7, 8, mais 2, 10. 10 menos 3, 7. Então vai ficar 7 raiz de 2. Aqui o meu fator comum é, na letra C, ó, é raiz cúbica de 5. Vou juntar os positivos. Então eu tenho 2 mais 1, 3. 3 raiz de 5. 3 menos 6 vai ficar menos 3 raiz cúbica de 5. Tá bom? Aqui na letra D, ó, eu tenho raiz de 2 e raiz de 5. Então eu vou juntar o que é semelhante, por exemplo, raiz de 2 com raiz de 2. Raiz de 5 com raiz de 5. Então eu vou ter 3 menos 1, 2. Vai ficar 2 raiz de 2. E 5 mais 1 raiz de 5. 1 mais 4, 5. Então vai ficar mais 5 raiz de 5. Na letra E, a gente não consegue fazer direto, né? O 12 e o 50 a gente vai tentar simplificar. De que forma? A gente vai decompô-los, né? Dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Aí fechou. O 50 dá por 2, dá 25. Dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1, aí fechou. Então o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então eu vou reescrever isso aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3, menos 50, como 2 vezes 5 ao quadrado. Tá? Menos raiz de 3, mais 6 raiz de 2. Então, ó, o raiz de 2 ao quadrado aqui dentro, ele pode sair para fora.
vai ficar 2 raiz de 3. Aqui o 5 ao quadrado pode sair do radical. Vai ficar 5 raiz de 2. Agora só vou copiar o restante. Menos raiz de 3 mais 6 raiz de 2. Tá? Aqui eu vou juntar os semelhantes. Ó. Tá? Então eu vou ter 2 menos 1, 1 raiz de 3, ou simplesmente raiz de 3. Menos 5 mais 6 vai dar mais 1, ou seja, mais 1 raiz de 2, ou simplesmente mais raiz de 2. Aí está feito também, tá bom? Agora a gente vai para multiplicação de radicais, tá? Ou seja, para multiplicar radicais, ó, a gente vai usar a propriedade que nós vimos anteriormente, ó, ou seja, a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, a gente coloca dentro do mesmo radical, o radicando, né? Então aqui eu vou ficar com, ó, mantém, ou seja, raiz quadrada de 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 6, ó, então vai ficar raiz de 3 vezes 5 vezes 6. 3 vezes 5, 15, 15 vezes 6, 90, que vai dar raiz de 90. Tá? Aqui eu também tenho, ó, raiz cúbica, né? Então mantenho aqui e faço A vezes A na 5. Mantenho a base A e somo os expoentes, produtos, né? Produto de potência de mesma base. 1 mais, aqui como se tivesse o índice 1, 1 mais 5, 6. Tá? Aqui vai ficar, divide por 3 dá 2, divide por 3 dá 1, ou seja, vai ficar raiz de índice 1, ou simplesmente, ó, A ao quadrado. Tá? E aqui a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, porque assim, ó, aqui eu tenho que lembrar da regra do produto notável, do produto da soma pela diferença de dois números, tá? Ou seja, quando eu multiplico a soma pela diferença de dois números, eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente vai ver isso mais adiante também. Então eu vou ter o resultado da minha continha vai ficar assim, ó. Raiz de 5 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. A gente pode cancelar, né, o expoente com o índice, então eu vou ter, perdão, é menos aqui, menos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, perdão, também que eu vi a tempo. Ó, aí vai ficar 5 menos, né, cancelando o expoente com o índice, né, 5 menos 3, que vai dar como resultado 2, tá bom? Bom, no caso, quando os índices são diferentes, a gente vai reduzir os radicais ao mesmo índice, tá? Então aqui eu vou fazer direto, ó. Eu tenho o índice 3, um produto, e aqui o índice 2. Então a gente vai encontrar o MMC, aqui vai ser 6, vai fazer o seguinte, 6 divididos por 3, pelo 3 do índice, né? Vai dar 2, então vai ficar 3 ao quadrado, vezes, ó, o índice 6 divididos pelo índice 2, que está implícito aqui, 6 divididos por 2 vai dar 3. Então aqui eu boto a base 3 ao quadrado. Perdão, vai dar 3, né? Então vai ficar 3 na 3. E agora, ó, índice 6, soma os expoentes, né, no produto da potência de mesma base, 2 mais 3, 5. Tá? Aqui eu tenho o índice 6, o índice 3, 6, 3 e 2. Então, o que eu faço? O MMC entre 6, 3 e 2 vai estar 6 também. Pô, todos deram 6, eu acho. Ó, faço 6 divididos por 6 dá 1. Então vai ficar A na 1. Vezes 6 divididos por 3 dá 2. Então vai ficar A na 2. 6 divididos por 2 dá 3. Então vai ficar A na 3. Olha que interessante ficou esse caso aqui, ó. Vai ficar
raiz sexta. Ó, vou somar os expoentes aqui como se fosse expoente 1. Né? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3, 6. Ó. A na 6, cancela índice com expoente, fica somente com A. Interessante. Aqui eu vou ter o índice, aqui o índice 2, que está implícito. Então vamos fazer o seguinte. Vai ficar 6 aqui. 6 divididos por 2. Aqui é 2, né? 6 divididos por 2 vai dar 3. Vai ficar com A na 3, B na 3, vezes. Tá aqui, 6 divididos por 6 dá 1. Então eu simplesmente vai ficar A na 3, B na 2. Juntando, né, que é possível juntar, ó. Vai ficar 6. Aqui eu vou ter A na 6, B na 5. Ó. O A na 6, ele cancela o índice com expoente. Então eu vou ficar com A sai fora do radical. O índice 6 aqui, o B na 5. Tá? E agora a divisão. A divisão é o mesmo procedimento, tá? Ó, a gente vai usar a propriedade, aquela propriedade que a gente pode botar no mesmo radical o numerador e o denominador. Então vai ficar assim, ó. Dentro do mesmo radical, já que os índices são iguais aqui, ó. Ó. A na 7 divididos por A na 3. O que vai acontecer, ó? 7 menos 3, 4. Vai ficar A elevado na 4. Bom, raiz quadrada, né? Então, ó, posso cancelar, pode dividir por 2, dividir por 2. Eu vou ter aqui, ó, A ao quadrado. Tá? Opa, aqui nós não temos o mesmo índice, então vai ter que reduzir o mesmo índice. Aqui é 2, depois é 5. Então, o MMC entre 2 e 5 vai ser 10. Vai ficar assim, ó. MMC 10. Tá? Então, 10 divididos por 2 dá 5. 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar A na 15. Divididos por A. Ó, 10 divididos por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar A elevado na 4. E agora, ó, vai ficar índice 10. Divisão de potência de mesma base, a gente mantém a base, subtrai o expoente. 15 menos 4, 11. Aqui eu vou ter, reduzindo os radicais ao mesmo índice, ó. O radical, você tem 4 e 3, o mesmo índice, o MMC entre 4 e 3 vai ser 12. Vai ficar 12 aqui. Então vai ficar 12 divididos por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então vai ficar A na 9. Divididos por A. 12 divididos por 3 dá 4. Então aqui vai ficar 4. Vai ficar raiz 12. Índice 12, né? Base A. 9 menos 4, 5. Feito? Vamos adiante. Agora a potência, né? A potência de um radical. Tá? A potência vai ficar assim, ó. Simplesmente o P vai entrar, ou seja, a gente vai levar a base, né, radicando na potência P. Vamos ver o exemplo, é bem fácil aqui, ó. Vai ficar assim, ó. A ao cubo. Aqui vai ficar raiz cúbica de 25 ao quadrado. Aqui vai ficar, opa, tem o 2, temos um 2 na frente ali, então vai ter que ficar 2 ao cubo, vamos levar o 2 ao cubo,
raiz d quadrada de x ao cubo y ao cubo. Aqui, ó, vai ficar a ao quadrado sobre b ao quadrado, lá daquele, esses que estão aqui fora, tá? Vezes, ó, raiz, vai ficar 4b ao quadrado sobre 9a ao quadrado. Bom, mas só que dá de tirar a raiz, né? Na verdade, né? Só um pouquinho. Na verdade, podemos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Esse 2 aqui pode cancelar com expoente, né? Com índice aqui, ó. E aí eu vou ter a ao quadrado, b ao quadrado, vezes, ó, 2b sobre 3a. Aí eu cancelo, ó, esse a com um dos a's daqui. E esse b com um dos b's aqui. Eu fico como resultado 2a sobre 3b. E por último, né, das operações com radicais, que é a radiciação de radicais, ó, que diz o seguinte, ó, a raiz enésima de uma raiz de índice P, eu multiplico os índices. Tá? Aqui está a demonstração, tá? Mas vamos direto para os exemplos. Então aqui eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de x. Então, ó, vou manter um radical só e faço 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, ficou raiz 12ª de x. Tá? Bom, aqui, ó, raiz quadrada de... Opa, aqui eu tenho a vezes raiz cúbica de b. Eu vou ter que colocar esse a... dentro do radical. Tá? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada, ó, eu vou botar esse a lá dentro. Vai ficar, ó. Como é que eu vou botar? Vai ficar a ao cubo, tá? Porque eu tive que botar o expoente 3 nele, né? E agora sim, ó. Agora eu multiplico os expoentes, os índices, 2 vezes 3, 6, vai ficar raiz sexta de a ao cubo b. Bem? E agora a gente vai finalizando a nossa videoaula para a racionalização de denominadores. Tá? Então, quando temos uma expressão que é fracionária com denominador irracional, ou seja, com uma raiz no denominador, ó, por exemplo, aqui um exemplo aqui, ó, 1 sobre raiz de 3 ou 2 sobre raiz de 3 mais 1, é costume simplificar a expressão tornando o denominador racional. Para isso, devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante do denominador. A gente vai ver como encontrar esse fator racionalizante. Tá? Então, racionalizar o denominador da fração 10 sobre raiz de 2. Na verdade, nós queremos racionalizar a fração. Né? Então, para obter essa fração equivalente, o que a gente vai fazer? Ó? O fator racionalizante vai ser o próprio raiz de 2. Por quê? Olha só, 10 sobre raiz de 2. Se eu multiplicar por raiz de 2, numerador e denominador, olha o que acontece. É como encontrar uma fração equivalente. Ó. Bom, aqui vai ficar 10 raiz de 2. Ó, raiz de 2 sobre vezes raiz de 2, isso vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Tá? Ou seja, aí dá para simplificar aqui, né? 10 divididos por 2 dá 5. Então, 5 raiz de 2. Ou seja, eu não tenho mais um denominador que é um número racional. Meu número racional ficou no numerador, vamos dizer assim. Tá bom? Segundo exemplo, ó. O fator aqui, ó, racionalizar o denominador de 4 sobre raiz cúbica de 5. Bom, aqui eu não tenho raiz quadrada. Então, ó,
o fator racionalizante seria, ó, o raiz cúbica de 5 ao quadrado. Vamos ver por quê, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, 4 sobre raiz cúbica de 5. Se eu multiplicar, ó, por raiz cúbica de 5 ao quadrado, numerador e denominador, raiz cúbica de 5 ao quadrado. O que acontece, ó? Na parte de cima, só vamos ó, 4 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. E o denominador, olha como é que vai ficar. Vai ficar raiz cúbica, ó, eu multiplico, né, os radicandos e vou ficar com, vou somar os expoentes, vai ficar 5 elevado ao cubo. E eu posso cancelar, né, o 3 com 3, ó, e eu fico assim, ó, 4 que multiplica raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5. Já o meu denominador agora é um número racional, já não é mais uma raiz, tá? Aqui está a explicação. Ou seja, quando eu faço fator racionalizante, vai ficar sempre um n menos p. O n, no caso, é o índice, né? N menos p, porque ele é como se fosse complemento, né? Bem, é assim que funciona. Terceiro exemplo, ó, a gente vai, o fator racionalizante, ó, se eu tenho aqui, ó, raiz de 3 menos raiz de 2, eu vou multiplicar o fator racionalizante, vai ser raiz de 3 mais raiz de 2, porque onde eu caio eu elevo, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e eu torno os dois números como números racionais, tá? Então vai ficar assim, ó, 3 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Então eu vou multiplicar, ó, vou botar entre parênteses aqui, tá? Só para ficar direitinho. Ó, raiz de 3 mais raiz de 2 e raiz de 3 mais raiz de 2. Vai ser isso aí, vai dar direto. Vai ficar 3 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2, fecha parênteses, dividido aqui, ó, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado vai ficar então assim, ó, raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Aqui fica 3 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2. Aqui vai ficar 3 menos 2. Vai dar 1, né? Então fica como resultado, ó, 3 que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. O denominador ficou 1, né? Então nem precisa aparecer. E por último, ó, o fator racionalizante aqui é 4, esse aqui é 4 mais raiz de 6, então vai ficar 4 menos raiz de 6, tá? Que a gente chama de conjugado também. Vai ficar assim, 5 sobre 4 mais raiz de 6, então a gente vai multiplicar, ó, por 4 menos raiz de 6. Botando parênteses aqui também, tá? Isso aqui vai ficar 5 que multiplica 4 menos raiz de 6. E aqui vai ficar o quadrado do primeiro, então 4 ao quadrado, menos raiz de 6 ao quadrado. Aqui eu vou ter 5 vezes, vou deixar assim, não vou deixar indicadinho. Indicado, 4 menos raiz de 6. Aqui eu vou ter 16 menos 6. A raiz de 6 ao quadrado vai dar 6. 16 menos 6 é 10. Então vai ficar
5, que multiplica 4 menos raiz de 6, sobre 10. Dá para cancelar, ó, divide por 2, divide por 5, dá 1, divide por 5, dá 2. Então eu vou ter como resultado, né, ó, ou seja, 4 menos raiz de 6 sobre 2. Tá? Por hora é só. A gente termina essa videoaula, né, essa longa videoaula. Até a próxima. Tchau.